se o Sol é dispositor da Lua e eles fazem uma quadratura entre si, em casas angulares, existiria uma dificuldade de controlar a mente e as emoções? Lua em Leão, Sol em Escorpião. Eu acho que não é tanto uma questão de controle, mas é uma questão de harmonizar mente, Sol e Lua, emoções, né? E harmonizar as emoções com a mente. Quando se trata, né, de uma Lua em Leão, Sol em Escorpião, que são dois signos fixos, você precisa se perguntar qual é a lição que essa pessoa está aprendendo, o que ela está desenvolvendo. Então, ela já desenvolveu características leoninas em vidas anteriores, não é? E essa lua em leão, e que você falou que são casas angulares, dependendo de que casa essa lua estiver, essa é uma pessoa que desenvolveu essa necessidade, traz ainda para a vida atual uma necessidade de ser reconhecida, né? Uma lua em leão, às vezes pela sua beleza, pelo seu charme, pelo seu carisma, pela sua alegria, pela sua capacidade de liderança, se tiver desenvolvido bem esse leão, né? E aí, o que a pessoa está desenvolvendo na vida atual? Talvez o lado mais profundo do escorpião, esse lado mais amoroso, que se volta para o outro, embora sejam dois signos um tanto quanto egoístas, o escorpião, se ele encontra no outro, né, na pessoa amada, que são dois signos que buscam relacionamentos e amor de formas diferentes, tá? Com a lua em leão, essa pessoa, ela quer ser amada a todo custo. Ó, a lua na casa 7, a lua na casa 4 e o sol na casa 7. Tá? Então, com essa lua em leão na casa 4, a pessoa quer ser reconhecida principalmente no seu lar, na sua família, às vezes até na sua cidade de origem, né, no seu país de origem, pelo seu talento, pela sua exuberância, pelos seus dons, pelas suas capacidades, né, construtivas e de liderança do leão, se desenvolveu esse leão de uma forma boa. E um sol em escorpião na 7, olha só que interessante, né? Nós estamos falando de casas de relacionamento, 4, relacionamento com a família de origem, com a sua cidade natal, com as suas raízes, com o seu povo, com seu país de origem também. E a casa 7, os relacionamentos sociais e também de parceria. E aí, com o Sol em Escorpião na 7, a pessoa está desenvolvendo um lado mais, talvez, doador no relacionamento. Só que Escorpião dá, mas ele cobra de volta, né? O leão, ele recebe mais, ele quer receber mais do que doar, tá? Quando ele consegue trabalhar bem o lado positivo, que seria o lado doador do leão, aí funciona de uma forma equilibrada, né? Mas, em geral, ele tem uma necessidade muito grande de ser amado. O escorpião também tem essa necessidade muito grande de ser amado. A diferença é que a lua em leão, se não for amada, ela vai fazer um drama e vai ficar remoendo aquilo por um tempo, e o escorpião, ele vai tentar, de todas as formas, não se machucar nos relacionamentos, não se. Ele quer ter o controle do outro, mas ele não vai querer mostrar tudo que tem. O leão, ele mostra tudo. Ele é um livro aberto. Ele realmente ele mostra a que veio e ele quer ser amado, né, por isso. Já o escorpião, ele não demonstra. Então, esse jogo de sedução nos relacionamentos vai ter muita, vamos dizer assim, muita arquitetura mental desse escorpião. E se ele perceber que o outro não está muito afim, ele vai lá e tchum. Então,
qual é a lição? O que a pessoa está aprendendo aqui com esse escorpião? De repente, não ser tão apegado, embora sejam signos fixos e são signos apegados, o escorpião ele vai desenvolver uma camada. Primeiro, ele não vai, vamos dizer assim, aprender a ser mais sensível em relação às necessidades do outro, porque afinal de contas é um signo de água. Ele vai possivelmente, né, absorver tudo que puder do outro, já que é um Sol em Escorpião, vai se mirar nos relacionamentos para desenvolver esse lado mais profundo de sentimentos do que o leão tem, porque o leão não tem essa profundidade, e a única questão aqui que os dois vão brigar é na questão do larga ou não larga, mando embora ou não mando embora, vou ficar sozinho ou não vou ficar sozinho, porque se o escorpião percebe que aquele relacionamento não vai a lugar nenhum, ele tem uma capacidade de antever isso, ele já vai cortar, só que ele vai fazer isso com uma certa frieza, né? E aí tem que buscar um pouco desse leão lá para não ser tão curto e grosso na hora de romper o relacionamento. Mas, enfim, nesse aprendizado tem que entender muito mais a respeito do outro do que basear todo o relacionamento, todo o amor na sua própria pessoa, com essa lua de casa 4. A sua pergunta é se existiria uma dificuldade em controlar a mente e as emoções. Acho que não. Pelo contrário, né? Se esse escorpião já tiver um pouco desenvolvido, porque se for início, a pessoa realmente não tem muito controle, tá? Mas se esse escorpião já tiver um pouquinho desenvolvido, o controle é a primeira coisa que vem, o escorpião desenvolve, é a necessidade do controle. Só que aqui a necessidade de controle vai ser sobre quem? Sobre o outro, sobre o relacionamento, né? E aí tem que maneirar um pouco para não haver esse conflito entre o que eu realmente desejo, lua de casa 4, e o que o relacionamento me entrega, né? Sol de casa 8. Desculpe, Sol de casa 7, tá? Mas é um embate aqui não para controlar, mas para conseguir equilibrar essas emoções que vão ser possivelmente bastante dramáticas em qualquer caso, ok?